Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa quinta aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Aprendemos conceitos de topologias, onde elas se dividem em topologias físicas, topologias lógicas, mas nós focamos na topologia física, com a topologia do tipo anel, do tipo barramento e estrela, certo? Iniciamos também os componentes de rede, com o cabeamento, que pode ter o cabo coaxial, cabo de par trançado e de fibra óptica. Hoje nós iremos iniciar pelo hardware de rede, Porque as redes precisam de componentes específicos que são responsáveis por conectar equipamentos em sua rede local ou de longa distância. Esse hardware de rede pode ser uma estação de trabalho, um servidor, switch, hub, roteador ou uma placa de rede do seu computador. Estação de trabalho. O que seria uma estação de trabalho? É simplesmente o computador que você possui em casa, certo? São computadores cliente da rede. Eles são bem mais simples e têm menos memória e capacidade de armazenamento do que o servidor. Mas o que seria um servidor? Nós vimos conceitos, deles em outras aulas, mas podemos dizer que são computadores que são destinados a fornecer serviços na rede de computadores, que geralmente são potentes, possuem muita capacidade de memória, grande capacidade de armazenamento e possuem placas de rede com altas taxas de transmissão e desempenho. Mas o que seria uma placa de rede? É o que inicia a comunicação entre o seu computador e os demais dispositivos da sua rede, Porque ela permite controlar todo o envio e recebimento de dados através da rede e cada arquitetura de rede exige um tipo específico de placa. Essa placa pode ser on-board ou off-board. A on-board está integrada ao seu computador. A off-board é aquela placa onde é vendida separadamente e que são encaixadas na placa-mãe através de slots, Mas quais são as principais funções da placa de rede? Seria gerar sinais, e controlar o fluxo de dados. Os tipos dessas placas são Ethernet cabeada e sem fio. Essa é a que representa a Ethernet cabeada e esta representa a sem fio. Essas placas de rede possuem um padrão, certo? Que nós iremos aprofundar em aulas posteriores. Mas aqui eu trouxe para vocês a tecnologia Ethernet cabeada, que tem esse padrão 802.3, 802.4 e 802.5. Já a sem fio possui 802.11, que pode ser do tipo B, G ou N. Ela também pode ser 802.15 e 802.16. Em estação de trabalho, ela está presente nessa placa de rede, tanto na estação de trabalho como no servidor. Na estação de trabalho, ela pode ser também chamada de interface de rede. Ela funciona como meio de comunicação e possui um endereço exclusivo denominado MAC. Fazendo analogia, esse endereço MAC seria como se fosse o nosso CPF. Cada pessoa tem o seu, então cada computador tem o seu endereço específico, certo? Que geralmente funciona numa taxa de transmissão de 10/100 megabits. Olha como é que é simbolizado o megabits. É dessa maneira aqui, tá? Em servidores, geralmente essa taxa de comunicação é feita na ordem de gigabits por segundo, certo? Gigabits, aqui, ó. E é comum encontrar servidores com interface de redes com a taxa de transmissão de 10/100/1000 megabits por segundo. E aqui temos o hub. O que seria o hub? É um concentrador, certo? Em que repassa o sinal vindo do computador de origem para todos os outros computadores que estão interligados na rede. Por exemplo, esse computador quer mandar uma mensagem para este computador. O que acontece se eu utilizar um hub? Esse computador envia um dado e o hub vai transmitir para todos esses computadores aqui que estão na rede, porque ele não sabe qual é o computador destino. Já o switch
que é bem semelhante ao hub, mas possui um diferencial. Ele entrega o dado do computador da origem para o seu destino. Ou seja, se um computador A quiser mandar um dado para o computador B, só o B irá receber este dado, e não os demais computadores, como vimos anteriormente. Então, com o switch, eu posso diminuir consideravelmente o quê? Colisões e perda de pacotes, certo? Essa daqui é a imagem de como é um switch, certo? E aqui temos os cabos conectados no switch, né? Que é aquele equipamento que tem cheio de buraquinhos que você pode colocar o cabo azul, certo? Que é o cabo da Ethernet. Aqui nós temos o roteador, que é um dispositivo de rede que interconecta duas ou mais redes físicas e encaminham pacotes entre elas, certo? Os pacotes são os dados que serão transmitidos através da rede, certo? Aqui temos o gateway, que é também algo importante para se aprender. Ele é sinônimo de roteador da arquitetura TCP/IP, que é algo que nós vamos ver posteriormente, certo? Esse equipamento conecta o computador à rede. Em outras arquiteturas de redes, gateway é um dispositivo que converte mensagens de um protocolo em mensagens de outro protocolo. Aqui nós temos o ponto de acesso wireless, também chamado de access point. Você já deve ter ouvido falar quando vai comprar algum equipamento do seu computador, certo? Este equipamento é responsável pela interconexão de todos os dispositivos móveis em uma rede sem fio. Então, uma prática comum é ligar o access point em uma rede cabeada para promover acesso à internet e a uma rede local de computadores. Então, aqui temos outros conceitos que são muito importantes de redes que vocês devem aprender, certo? Temos o TCP/IP. O que é o TCP/IP? É a junção de dois protocolos chamados TCP e IP. O TCP é um protocolo de controle de transmissão, certo? É ele que define os serviços da camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Já o protocolo IP, que é o que define o serviço de entrega não confiável e não orientado à camada de rede TCP/IP. Já o endereço IP é o identificador do dispositivo que pertence àquela rede, certo? Seria conhecido como endereço lógico. Fazendo analogia desse IP aqui, seria como se fosse o seu RG. Cada pessoa tem o seu, então, quando o computador é conectado numa rede de computadores, ele recebe do servidor um endereço IP, certo? E temos o endereço MAC, né? Que é conhecido como endereço físico, atribuído à fabricação da rede, né? Da interface de rede, no caso, a placa de rede. É o endereço único para cada dispositivo de rede. Como falamos anteriormente do MAC, seria como se fosse o CPF de cada pessoa. Então, cada computador, cada placa de rede tem o seu endereço físico, certo? Que é chamado de MAC. E o conceito do que é uma porta, que seria uma representação interna do sistema operacional de um ponto de comunicação para envio e recebimento de dados. Ela é representada por um número na qual é realizado determinado acesso. Aqui nós temos uma atividade para vocês realizarem, ok? Eu vou querer que vocês digam a diferença entre o switch e o hub. Então, o que aprendemos hoje? Nós aprendemos a definição do que é um hardware de rede, né? Conceitos importantes relacionados à rede de computadores. Aprendemos o que é um switch, um hub, o que é uma placa de rede. Descobrimos que essa placa de rede pode ser para internet cabeada e também pode ser para internet sem fio, certo? Aqui algumas referências. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima aula.